Bom dia. Eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é Karine Trevisani, eu sou pediatra. Eu sou pediatra formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense. E cardiopediatra formada primeiro no Rio, eu fiz um ano de residência, quando eu fui para Brasília eu resolvi. Eu não tinha conhecimento de vazamento suficiente, eu resolvi fazer de novo, então eu fiz especialização complementar no CDF de cardiopediatria e depois eu fiz a residência de ecocardiografia. Em 2019 eu adoeci, fiz o diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos e eu me apaixonei pela hipermobilidade e isso transformou no meu hiperfoco. Eu não consigo mais estar cardiopediatria, então eu abandonei a cardiopediatria. E, bom, é típico de autista, né? Enfim. Eu queria muito agradecer a vocês que me convidaram para estar aqui palestrando sobre doença rara na infância. Além de ter uma doença rara, eu sou mãe de um adolescente com doença rara e hoje eu atuo como pediatra nas doenças raras. Né? Eu vou começar aqui fazendo uma correção. Pode apertar, por favor. Eu não faço mais parte da equipe genética. Eu recebi essa notícia essa semana. Eu fazia parte da equipe da genética do GAMIB de forma informal. Fomos formalizar e a medicina do trabalho permitiu que eu, deficiente físico com doença rara e uma capacidade laborativa reduzida, fizesse parte do atendimento das crianças com HAMIB. A Secretaria de Saúde ela não tem uma capacidade de fazer a inserção do profissional de saúde, né, do prestador de serviço, a inclusão dele. Então, um servidor quebrado, com baixa produtividade, você coloca ele no administrativo. E é isso. Então, a partir de hoje, eu me apresento como Karine, pediatra, e eu tô aqui, então, em meu nome, em nome dos pacientes que eu acompanho, fora porque na condição de pediatra, eu particular, assim, na minha vida, eu faço a minha demanda. Então, eu atendo 2 pacientes por semana e é isso. E é o que eu dou conta. Então, com relação a essa palestra, a gente vai, então, seguir como pediatra que faz acompanhamento de pacientes com doenças raras. Como cardiopediatra, eu sempre lidei com pacientes raros, mas o meu envolvimento sempre foi mais profissional, talvez superficial. Sem impacto na divulgação, sem impacto social, enfim, na divulgação do problema de saúde do paciente. E após ter recebido meu diagnóstico, isso mudou meu olhar. E eu sou capaz de compreender a complexidade relacionada a uma doença rara. Hoje eu tenho mais empatia, eu tenho mais respeito pelos meus pacientes e eu consigo entender as dificuldades que eles passam. Eu consegui hoje, dentro das minhas limitações, entender a doença rara em qualquer doença crônica de uma forma geral que acomete a sua saúde, mas a doença rara principalmente com fatores de complicações. Eu consigo conciliar emocionalmente, fisicamente as responsabilidades e os desafios que estão inerentes à minha profissão. Ter uma doença rara não me faz menos competente.
mas as pessoas querem que você faça quantidade, números. Eu não tenho isso para oferecer, eu ofereço qualidade. É o que eu tenho para oferecer hoje. E eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a dificuldade da doença rara na pediatria. Desculpa a minha emoção, gente. Não é fácil. Eu trouxe para vocês, pode passar, por favor, para o quadro de epidemiologia? Obrigada. Eu trouxe para vocês algumas reflexões que chamam a atenção com relação à doença rara na infância. 75% dos casos acometem crianças, né, já se apresentam na infância, sendo que 30% morre antes dos 5 anos. Doença rara é a principal causa de morte em menores de 10 anos. E a gente precisa olhar para isso. Quando a gente pensa em erro inato de metabolismo, que é uma das subdivisões das doenças raras, outros dados me saltam aos olhos. A gente tem cerca de 3.000 novos casos de erro inato de metabolismo no Brasil, todos os anos. Cerca de 1 a 3% da população mundial tem deficiência intelectual. A maior concentração é na população infantil. E a causa genética corresponde a de 25% a 50% dos casos. E esses casos, quando está envolvido doença genética, eles são de moderado a grave. Então, a deficiência ela é pior quando a deficiência está relacionada à doença genética. No Brasil, a gente tem uma estimativa de cerca de 800 mil crianças com deficiência intelectual de causa genética. Quando a gente pensa em anomalia congênita, de 2 a 3% do total de nascidos vivos tem uma anomalia congênita. E é a segunda causa de mortalidade infantil no Brasil. Quando a gente olha para as manifestações tardias, manifestações que normalmente começam por volta da puberdade, a gente tem uma representatividade de 10% dessas condições, 10%, né? E essas condições normalmente elas são monogênicas, ou seja, tem um gene envolvido na distribuição, né, na manifestação da condição. E, embora o número das doenças que causam a anomalia de manifestação tardia seja reduzido, ela tem uma prevalência maior na população geral, porque grande parte delas, a herança é autossômica dominante e acomete grande número de pessoas na família. E com isso a gente tem um impacto social muito grande, porque se eu começo a pegar pessoas, né, na adolescência, adulto jovem, a manifestar doenças, pessoas que começam a entrar na idade produtiva, na idade de começar a gerar dinheiro, capital, meu bolso e também pagar impostos. Isso, se eu começo a ter, né, se eu tenho muitos pacientes, muitas pessoas acometidas dentro da mesma família, inclusive, a gente tem uma renda familiar mais baixa, e o custo disso tudo, né, doença rara é muito custosa. Então, a gente tem um impacto social grande. Eu queria contar uma coisa para vocês, né? Eu sou pediatra e eu tenho zero obrigação com o diagnóstico. O diagnóstico é do geneticista, não é meu. Mas, como pediatra, é minha obrigação suspeitar de uma doença rara. É meu papel encaminhar um paciente qual eu suspeite de uma doença rara num centro de referência.
para um serviço especializado em doença rara. Quando eu penso em doença rara na infância, eu só consigo pensar em uma coisa, que a gente precisa, né, que os médicos, os profissionais formados precisam começar pelo básico. Um médico de família, um pediatra, ou qualquer outra especialidade que faça atendimento de criança, deve ter em mente que o diagnóstico só será feito se eu tiver feito uma boa anamnese e um exame físico bem feito. Eu gosto muito dessa frase, né? Ouça seu paciente, ele está te contando o diagnóstico. A medicina, ela é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça de muitas peças. E para finalizar um diagnóstico, eu preciso estar atento e ouvir a história que está sendo contada, sem julgamento. Isso é difícil, mas é sem julgamento. A gente só procura o que conhece. O fato dos médicos, conscientemente ou inconscientemente, procurarem primeiro doenças não graves, né, de fácil diagnóstico, né, facilmente tratáveis, enfim, isso acaba contribuindo para a questão da dificuldade de um diagnóstico mais rápido, precoce. Tem um ditado que fala, quando ouvires barulho de casco no chão, pense em cavalos, não em zebras, né? Isso é muito antigo, porque estimulava-se a questão do pensamento no que é mais comum, né? Para de pensar no raro. Mas, gente, são 8 mil doenças raras, 13 milhões de estimativa. Está na hora da gente parar de pensar nessa frase. A gente precisa pensar na zebra, porque a gente vai encontrar cada 100 pacientes, cada 10 pacientes, um tem doença rara. Então, vamos pensar em doença rara. E aí, como eu falei, né? A gente precisa fazer uma anamnese bem feita? Precisa. Então, no meus atendimentos, né? O que eu percebo muito, assim, que a queixa que os pacientes me trazem é sempre a de que eu não fui ouvido. Assim, a maioria passa por diversos profissionais e a queixa é de que eles não são validados. E não são validados porque seus filhos apresentam sintomas inexplicáveis, persistentes, que não respondem ao tratamento padrão, com manifestações clínicas pouco comuns e que acometem múltiplos órgãos ou sistemas. Doença rara. A gente não pensa em doença rara. Então é mais fácil eu desvalidar o paciente, tratar como psiquiátrico, do que pensar numa doença rara. Então a gente precisa começar a focar nisso. Nós não fomos treinados, mas eu estou muito feliz, porque eu estou vendo que vocês começam a olhar para a doença rara. Isso é bonito de ver. O tempo da consulta de um atendimento pediátrico, clínico, médico de família, é um tempo curto, né? E se você for pensar numa anamnese, principalmente uma anamnese pediátrica, ela é uma anamnese que precisa ser muito bem detalhada. A maioria dos pacientes, eles vão ter, como disse, múltiplos sintomas, que é preciso detalhar. E, bom, se eu pensar em diarreia, por exemplo, eu vou investigar consistência das fezes, vou investigar a frequência, a presença de muco, de sangue, distensão abdominal, se nas fezes tem resto de alimento, gordura, tudo isso é uma única queixa. É muita coisa para olhar, mas é importante. São informações que precisam ser detalhadas, porque, por exemplo, pensando em doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn, por exemplo, né? Ela é uma doença rara, autoimune, que causa dor abdominal, diarreia, perda de peso, e o atraso no diagnóstico evolui para possibilidade de estenose, possibilidade de fístulas, cirurgias, né? Perda de parte do intestino, colostomia. Isso é muito ruim para o paciente. Então, a gente precisa ter um olhar e detalhar isso. É importante a gente estar detalhando. Eu trouxe aqui a doença de Crohn como exemplo, porque essa semana a gente teve, né, a conscientização, né, o Dia Mundial, dia 19, então, Dia Mundial de Conscientização da Doença de Crohn. Na anamnese pediátrica, a gente não pode esquecer história gestacional,
parto e a história do neonatal também é importante. Assim como a história familiar, é de suma importância que a gente lembre não só para a pediatria, mas para o adulto também, enfim, a gente precisa pensar em colher uma história mais detalhada, bem feita da família. E identificar também a origem familiar. Alguns grupos de risco, isolados geograficamente principalmente, podem estar associados a algumas doenças raras específicas. Acompanhar o desenvolvimento da criança, que pode, inclusive, nos dar várias pistas sobre o que está acontecendo, e o atraso nos desenvolvimentos pode nos fazer suspeitar de algumas doenças raras, algumas comuns e algumas doenças raras. Eu nem preciso estar falando para vocês. Estou muito rápido para você, né? Desculpa. Só sinaliza mais quando você apertar, que eu consigo. Tá. Perfeito, assim. Agora é o... Alterações do crescimento. E eu nem preciso falar para vocês da importância de acompanhamento do crescimento. Então, a gente precisa colocar no gráfico, não pode esquecer disso. E fazer a medição correta, porque, por exemplo, aqui, né, a gente vê ali que essa criança vai estar mais baixa. Então, é importante que a gente tenha atenção a isso. A alteração tanto para o crescimento para baixa estatura quanto para alta estatura, assim como as desproporções dos segmentos do corpo, podem estar presentes, estão presentes em muitas doenças raras. As alterações no tamanho do perímetro cefálico para mais ou para menos, as chamadas micro e macrocefalias. As alterações no peso, com perda inexplicável de peso ou dificuldade no ganho de peso. O ganho de peso em excesso também chamou atenção para doenças raras. O profissional de saúde ele deve estar treinado para procurar, ao exame físico, características que a gente chama de dismórficas. Assim, quando a gente faz uma avaliação do paciente, a gente tem o que é padrão normal. E a gente é morfológico. Quando a gente sai do aquele padrão normal, a gente tem o dismorfismo. E aí a gente olha o olho, o formato, a implantação, o afastamento, a mesma coisa a questão da orelha, né? A forma, a implantação, nariz, boca, até os ossos da face, né? Tudo isso, ele faz a gente pensar em condição rara. A gente tem duas ou mais alterações dismórficas, a gente tem que pensar em doença rara. Então, paciente que tem alteração no olho, alteração na carcada dentária, alteração no palo, tem que chamar atenção. Isso é diferente do padrão. Assim, mãos e pés também, tá, gente? Ó, tórax, tudo isso é avaliado. Quando começamos a enxergar as peculiaridades dos pacientes que podem indicar a presença de doença rara, nós guardamos mais facilmente os extremos, mas nem sempre é o mais comum, viu, gente? Se a gente digitar síndrome de Ehlers-Danlos no Google e procurarmos lá em imagem, a primeira imagem que surge é essa aí. Aqui esse é o David Guerin. Ele está no livro dos Guinness como pessoa que tem a pele mais elástica do mundo. Essa é a nossa expectativa, mas a realidade é diferente. Por exemplo, aqui a gente tem uma pele hiperelástica, a gente considera com 1,5 centímetros. Então, a gente precisa ter um certo cuidado antes de fazermos afirmações baseadas no conhecimento raso. Então, a gente precisa ter esse olhar também, não procurar só os extremos, certo? No começo eu falei para vocês que eu não tinha nenhum compromisso com o diagnóstico, mas eu falei também que é minha responsabilidade encaminhar para o serviço de pensar em doença rara quando eu estou atendendo o paciente. A porta de entrada para os atendimentos de saúde, unidade básica, as UTIs, as emergências, são formadas por profissionais que devem estar atentos para essas condições. 70% dos casos
que a gente tem de doenças raras estão na faixa etária pediátrica. Então, os pediatras também devem estar atentos, não só os emergencistas, mas os pediatras que fazem atendimento e acompanhamento ambulatorial. Quando a gente pensa no tempo diagnóstico, a gente tem uma média de 4 a 7 anos, dependendo da forma, dependendo da apresentação do quadro, mas em alguns casos podem chegar a 20, 30 anos. Eu recebi meu diagnóstico, eu tinha 38 anos, 39. Então, a gente precisa ter um pouquinho de atenção para a gente não perder diagnóstico de paciente. A maioria dos pacientes que não foi diagnosticado, ele pula de especialista em especialista. São fregueses de emergência. Então, todas essas especialidades devem ser treinadas para reconhecer uma doença rara. Quando a gente reconhece as características das doenças raras, a gente tem que verificar também se tem presença de limitação, dificuldade, para que a gente possa também estar fazendo o encaminhamento correto para suporte adequado, para oferecermos um tratamento e acompanhamento adequado. E é importante que a gente pense em doença rara, primeiro porque a gente dá ao paciente o acesso ao diagnóstico. Isso possibilita que a gente faça identificação de distúrbios que possam ser graves antes mesmo que os sintomas possam aparecer e que a gente possa intervir de forma precoce. E isso reduz a mortalidade e a morbidade, melhora a qualidade de vida. A gente, fazendo a intervenção terapêutica adequada, a gente também evita tratamentos desnecessários, danos por efeitos colaterais de medicamentos e tratamentos. Reduz, inclusive, os próprios riscos relacionados à doença, como diz, reduz a morbidade. E permitimos que a gente possa avaliar e conhecer o prognóstico daquele paciente, possibilita, inclusive, para que a família possa fazer um planejamento familiar, possa escolher se ele vai ou não ter outro filho. E, além disso, a gente também permite o acesso mais fácil a grupos de apoio, a possibilidade de adaptações na escola e até benefícios sociais. Alguns podem ter acesso a benefícios sociais, então é importante que a gente tenha esse foco. Bom, a gente tem aí um atraso no diagnóstico, como eu disse, importante. O Ministério da Saúde não tem os dados com relação às doenças raras. Então, no Brasil, nós temos um estimado de 3 milhões de pessoas, mas o único dado que a gente tem é referente ao número de procedimentos realizados nos anos de 2017 a 2020, que é esse número de 14.700 procedimentos, mas o mesmo paciente pode realizar 1, 2, 3 procedimentos. A gente tem poucos serviços de referência, mas a minha maior preocupação é se eu aumento o número de serviços de referência no Brasil, será que eu ainda consigo fazer com que o paciente chegue lá? Porque para o paciente chegar lá eu tenho que identificar ele. Será que eu estou identificando ele para mandar os pacientes para o serviço? Pode passar. Bom, as estratégias de tratamento, elas vão variar com o tipo de doença. Para a maioria dos pacientes que sofrem de uma doença rara ou não diagnosticada, cerca de 95% não tem tratamento. Recebem apenas um tratamento sintomático. Para você ter ideia, quando você pensa em erro inato de metabolismo, 30% desses pacientes têm como único tratamento o suporte à vida. Então, uma parcela acaba se beneficiando, por exemplo, de dieta, restrições alimentares, suplementos, mas a minoria tem tratamento, como reposição de enzima, medicamentos, cirurgias, transplantes, terapias genéticas. Esse acesso ainda é para um número muito limitado de pacientes, um número muito limitado de doenças raras. Agora, se a gente tem um diagnóstico definido, é possível oferecer os demais serviços. Apesar da gente não ter tantos tratamentos, a gente pode oferecer outros serviços para esse paciente. Cuidados paliativos, reabilitação, o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Recentemente eu atendi uma criança que veio para mim, hipermobilidade. O meu foco de acompanhamento é com a hipermobilidade.
e ela veio, já tinha passado em centros de referência, em alguns lugares, enfim, e essa pessoa não foi encaminhada para investigação no serviço de referência, porque o profissional achou que, não, mãe, olha só, não tem tratamento, vai viver assim mesmo. Deixa eu explicar para você uma coisa, sua filha vai ser investigada, furada, toda, né, até medula, punção, não precisa disso não, vai ver a sua vida. Tipo, e tudo que está envolvido nessa questão do diagnóstico, ela tem direito ao diagnóstico, ela tem direito à questão relacionada ao planejamento familiar, ela tem direito à reabilitação, não é só isso. Então a gente precisa sim ter esse olhar, porque a gente tem que oferecer, se a gente não tem um tratamento, ao menos a gente oferece reabilitação, qualidade de vida, paliativo. A gente ainda tem muita dificuldade no segmento dos pacientes. O HMIB estava sendo estruturado para se manter como serviço de referência, né? Mas esbarrou na dificuldade de pessoal, de logística, e o serviço acabou de ser deslocado para o hospital de apoio provisoriamente, mas o serviço de referência pediátrico do DF vai para o Hospital da Criança. Então, crianças e adolescentes hoje, né, que precisam de terapias diversas e tratamentos com profissionais de saúde, que não médicos, profissionais de terapia, fisioterapia, né, reabilitação com fono, psicólogo, é complicado conseguir isso ainda na rede de saúde assistencial. A gente, principalmente fono e terapeuta ocupacional, é bem complexo de conseguir. Além disso, a gente tem outras dificuldades, né? A gente tem a questão da falta de conhecimento e expertise em doenças raras, e ainda sendo pouco compreendida com os profissionais de saúde, dificulta, inclusive, na coordenação do tratamento, do cuidado, né? E essa falta de expertise, ela pode levar não só ao diagnóstico tardio, mas também a tratamento inadequado, a questão do acesso à terapia e ao profissional fisioterapeuta adequado, né, a reabilitação mais direcionada para o processo. Então, em muitos casos, os pais acabam procurando profissionais por fora, né, particular, e isso tem um custo, né? Então, os profissionais especializados acabam cobrando muito caro pelo serviço de atendimento, é justo para eles, se especializou, tudo bem, mas isso acaba restringindo, né, a um determinado poder, a um grupo que tem um poder aquisitivo. Então, isso limita o acesso das pessoas com menor poder aquisitivo. Quando a gente pensa ainda nos adolescentes, que muitos acabam sendo psiquiatrizados por sintomas que não são explicados pelo conhecimento restrito, a gente se preocupa porque a gente tem cada vez mais pessoas fazendo uso de medicamentos psiquiátricos e, como eu falei antes, é mais fácil pensar em doença psiquiátrica do que pensar em doença rara. Então, crianças com doenças raras são crianças que requerem cuidados de múltiplos especialistas, de serviço de saúde, com médicos especializados, fisioterapeuta, fono, psicólogo, e a falta de integração, né, integralidade e a falta de comunicação desses profissionais também prejudica o acompanhamento e a coordenação do cuidado. Então, informações conflitantes, atualizadas, né, as dificuldades de trânsito dessa informação nos estágios, né, na evolução, né, da lactente, né, para a puberdade até a idade adulta, isso também prejudica o acompanhamento e o tratamento desses pacientes, né? Tem vários pacientes que eu acompanho e por falta de interdisciplinaridade prejudica, eu vejo o quanto isso atrapalha, mesmo que eu me coloque à disposição, dou meu telefone para os profissionais, eu dou relatório gigante, tem muitos pacientes meus que se agravam porque a gente não tem essa relação tão próxima. Eu tenho uma paciente que se agravou, inclusive, fazendo fisioterapia, a terapia direcionada, mesmo com o relatório na mão, foi uma terapia que foi em excesso para aquela paciente, a paciente acabou evoluindo, contribuindo, né, para a evolução para a cadeira de rodas. Essa paciente, inclusive, foi uma paciente que ficou internada no serviço do hospital universitário em outro estado, enfim, e ela saiu por conta desse quadro dessa evolução da cadeira de rodas,
ela foi desacreditada, ela saiu do hospital polimedicada, frustrada e depressiva. Então, a gente, depois que conseguiu ajustar tudo isso, ela melhorou tanto o humor quanto o quadro clínico. Mas é muito difícil toda essa trajetória, é muito impacto na vida de um adolescente. À medida que as crianças crescem, a transição desse cuidado pediátrico para o cuidado de adulto, ela é bem desafiadora, né? Então, assim, a gente não tem muitos serviços especializados para adultos. A gente, às vezes, esquece, né, que criança cresce. A gente vê a questão do autista, né, que a gente está muito pensando no foco da criança, e agora a gente olha os autistas adultos e faz o que com eles, né? Então, a gente não tem muitos serviços especializados em doenças raras de adulto. Então, não tem uma preparação adequada para essa transição, há essa perda da continuidade na coordenação do cuidado e acabam existindo lacunas, né, nesse acompanhamento do paciente. Por exemplo, aqui no DF, né, o Hospital da Criança ele tem ele é centro de referência para tratamento de doença inflamatória intestinal, com doenças raras relacionadas a isso. Então, lá é acompanhado por o gastropediatra, que ao transitarem para a idade adulta, a gente vai para o base. E no base é proctologista, e vocês devem entender bem a diferença entre ser acompanhado por um clínico e um cirurgião. O tratamento de crianças com doenças raras muitas vezes requer recursos e suportes especializados, com medicamentos de alto custo, terapias complexas e suporte psicossocial. A falta de acesso a esses recursos, incluindo problemas de cobertura de plano de saúde, dificulta a coordenação efetiva no cuidado, que pode afetar negativamente a qualidade de vida dessas crianças e das famílias. E, novamente, aqui a gente tem um dinheiro envolvido. Quem pode pagar, consegue acesso. Quem não pode, fica fora. Quem tem conhecimento e direcionamento vai entrar na justiça e consegue acesso a um medicamento de alto custo, um medicamento que não está ali padronizado pela ANS, não está ali, né, dentro dos protocolos, né, dos PCDTs, mas quem não tem, fica sem. E a questão da comunicação, né? Eu já falei antes, a questão de estar se comunicando, a gente tem um prontuário único, é difícil. Por exemplo, quem está acompanhando no Hospital da Criança e vai mudar, por exemplo, base, a gente tem aí uma quebra, porque a gente não tem nem um prontuário compartilhado. Então, a gente perde muito do paciente, a gente começa do zero. E são pacientes que não podemos perder, né? A gente não pode perder, de jeito nenhum. A importância, então, dos protocolos clínicos, né? Então, a gente tem o desenvolvimento das diretrizes clínicas, que elas são muito importantes, né? Quando a gente pensa em tratamento para doença rara, principalmente porque permite o acesso aos critérios clínicos de cada doença e possibilita, inclusive, a divulgação entre os próprios profissionais de saúde, né? Como muitos profissionais de saúde têm pouco conhecimento e experiência em lidar com essas condições, pela própria raridade e complexidade dos casos, ter diretrizes clínicas específicas fornece orientação e embasamento com evidência científica sobre os melhores métodos diagnósticos, né, garantindo que as crianças recebam um cuidado adequado e uma qualidade nesse tratamento. As doenças raras, elas abrangem uma variedade de condição e cada uma dessas doenças tem seus próprios sintomas e características únicas. E o desenvolvimento, então, de diretrizes clínicas específicas leva em consideração essas diferenças, oferecendo abordagens individualizadas para cada doença e sintoma. Então, isso ajuda a evitar que tratamentos inapropriados sejam oferecidos para os pacientes. Quando a gente tem claramente os critérios diagnósticos de uma doença, um algoritmo de tratamento, com respectivas doses, com os mecanismos para o monitoramento clínico, a questão da relação com a efetividade do tratamento e a supervisão dos possíveis efeitos adversos, isso vai reduzir e garantir reduzir os problemas, né, e garantir mais eficácia na condução dos pacientes. O tratamento de doenças raras na infância requer muitas vezes uma abordagem multiprofissional e que envolve especialidades diferentes, e essas diretrizes elas podem estar unificando e ajudando a colaboração interdisciplinar. Essas doenças raras podem exigir muitos recursos médicos e terapêuticos,
e às vezes a gente tem um acesso limitado, né? A disponibilidade é pequena. Então, quando a gente tem um desenvolvimento das diretrizes, a gente também permite que há uma alocação de recursos, de verba, né? Evitando que haja desperdício. E isso é principalmente importante quando a gente tem recurso limitado como no nosso país, né? Além disso, a gente tem também acesso a informações atualizadas, né? Então esses recursos são atualizados bem com frequência, né? E isso dá acesso aos profissionais de qualidade, acesso à informação de qualidade. Mas a minha opinião de que a gente tem aqui um viés, porque medicina para doença rara com documentação e artigo científico de qualidade nível top é difícil a gente conseguir, né? Então a gente fica aí amarrado, porque o Conitec não faz muitas coisas sem embasamento científico de qualidade, tá? Então isso aí é uma faca de dois gumes. Então, a gente tem aí a questão do peso financeiro, do não reconhecimento do diagnóstico. Como eu falei, são um investimento muito grande, a gente passa às vezes por 20, 40 profissionais de saúde até conseguir o diagnóstico, não só o tempo e o diagnóstico e o dinheiro do Estado, mas também do próprio pai, a família também tem investimento nisso. Então, custear tudo isso, até os tratamentos inadequados, tudo isso é um dinheiro que é jogado fora quando a gente não tem um diagnóstico. Para os pais, a questão de ter um diagnóstico é bem pesado, porque são crianças demandantes, criança que precisa de exame, consulta, tratamento, terapia. Muitos pais, muitas mães, principalmente, acabam entrando em burnout. A relação, muitos casamentos são finalizados por conta de doenças raras, e aí sobrecarrega ainda mais a família. A família, às vezes, tem acometimento intrafamiliar, então tem o custo do tratamento da mãe, do pai, o custo do tratamento da família, do filho, então isso é muito pesado. A questão do peso psicológico na adolescência é muito pior do que na primeira infância, porque na adolescência a gente ainda tem a questão de vestibular aí na frente, né? Então tem todo esse pesar nas relações interpessoais, a gente começa a perder muita aula, a gente começa a reprovar por falta de presença nos colégios, né, nas aulas, internação frequente, tratamentos, exames, né, tudo isso acaba prejudicando a assiduidade do aluno, e eles sofrem muito porque eles são manipulados, furados, né, sondados, entubados, e estão fora muitas vezes do ambiente hospitalar. Muitos hospitais, inclusive no DF, não têm o processo de humanização, eles não recebem visita, eles entram lá, eles ganham a roupa do hospital, não podem entrar com nada, não podem receber visita, ficam acompanhados somente com um familiar, tudo. E como é que fica o psicológico dessas crianças e adolescentes, né? A gente não pensa muito sobre isso, mas é algo que a gente tem que pensar. E a questão da inclusão escolar, a inclusão é algo muito difícil para ser realizado. A gente pensa muito de que a gente aceita o aluno, mas a gente esquece que precisa de uma cadeira adequada, rampa de acesso, precisa não só isso, a gente precisa adequar aquela atividade para que ele se sinta pertencente àquela aula, adaptar uma atividade física para que ele possa executar, de repente imprimir materiais para que ele, se ele não consegue escrever, imprimir material para que ele possa estar ali. E a questão, principalmente, que eu acho muito difícil, é quando você tem dietas para esse público. Dieta é terrível, porque eles são excluídos o tempo inteiro. Primeira coisa que eu cheguei quando perguntei, tem comida sem leite, sem glúten? Pois é, a gente não pensa na inclusão. Eu sei que vocês tentaram fazer o possível. Foi só para eu trazer uma reflexão mesmo, sabe? Porque a gente não inclui os aniversários. Eu fui à festa uns dias atrás, eu fiquei sem comer, eu tive que ir embora, porque eu não tinha o que comer. E isso é muito difícil, porque cada vez mais a gente tem pessoas restritas e eles precisam ser inclusos nas escolas, eles querem ser pertencentes. E isso tem um impacto psicológico gigante para essas crianças que precisam de suporte, precisam de acompanhamento. Tanto a família quanto os adolescentes precisam de apoio psicológico.
Eu vou pular isso aqui, gente, porque eu vou só finalizar com vocês, porque o meu tempo acabou. Eu acho que a gente precisa muito melhorar o diagnóstico precoce. A qualidade de vida e o acesso ao tratamento adequado para essas crianças, elas dependem disso. E a gente sabe que isso ainda é um desafio que a gente precisa enfrentar. A gente precisa de colaboração contínua, não só dos serviços de saúde, não só das instituições que estão formando os profissionais futuros, mas da sociedade de uma forma geral, porque as doenças raras estão aí. Então, 1 a cada 10 tem doença rara. A gente tem que começar a pensar em incluí-los, pensar neles, incluir eles nas atividades, tanto no colégio quanto nas festas, quanto, enfim, na vida social de uma forma geral, e ajudá-los a enfrentar tudo isso, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. E é fundamental, então, que vocês estejam desempenhando esse papel, que foi muito bonito. Acho que isso aqui, para mim, foi lindo. Agradeço muito, de verdade. Eu estou muito orgulhosa de vocês. Parabéns aí para vocês terem tirado a venda. Eu escutei isso de um paciente e eu acho essa frase linda. Depois que a gente aprende a ver, não tem mais como desver. Cara, não tem mais. Depois que você aprende a olhar para um paciente com doença rara e entender o quanto aqueles sintomas, você olha e fala, não, isso é doente rara. Cara, já entra para você, você já percebe. Então, depois que vocês aprendem isso, não tem mais como. Então, eu estou muito orgulhosa de vocês. Parabéns. Desculpa a corridinha no final, acho que eu demorei muito em comum.